Região Nordeste. Hoje vamos aprender sobre a região Nordeste, onde estão localizados os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste foi uma região muito explorada desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. Se mobilizou uma transformação interessante. Com a vinda dos escravos da África, os holandeses e portugueses, somando os indígenas, já habitavam na região. Na Bahia, havia sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Essa mistura de influências resulta na harmonia simbólica, principalmente no bairro de Pelourinho, Salvador. Muita chapati, meu rei. Vai um carajé aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma proposta de fazer um desvio do curso do rio para levar água dos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado de transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide opiniões das pessoas, pois, segundo ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. A história da região Nordeste. A região Nordeste foi a primeira região do Brasil a ser visitada por espanhóis e portugueses com a chegada de Vicente Yanez Pinzón no Cabo de Santo Agostinho no dia 26 de janeiro de 1500 e de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500. O Nordeste é habitado desde a era pré-histórica pelos povos indígenas do Brasil, como indicam os mais importantes sítios arqueológicos da Pedra do Ingá e Pedra Furada. O primeiro europeu a chegar nas terras que hoje formam o Brasil foi o navegador e explorador espanhol Vicente Yanez Pinzón, que atingiu o Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Contudo, a historiografia luso-brasileira considera como descobrimento do Brasil a chegada, em 22 de abril de 1500, da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominada Ilha de Vera Cruz, terras que hoje compõem o território do Brasil. Tal descoberta faz parte dos descobrimentos portugueses. A nomenclatura deste evento histórico considera o ponto de vista dos povos do chamado Velho Mundo, que tinham registros na forma de história, e portanto se trata de uma concepção de história eurocentrada. Marca-se então o início de uma colonização portuguesa em territórios que posteriormente formam o Brasil por uma construção social, mais específica política. Ao longo da história, o Nordeste passou por diversas transformações econômicas com destaque para o século XX, quando a região sofreu seu maior declínio, sendo considerada uma região problema, e tornando-se uma grande fornecedora de mão de obra barata, sobretudo para o Sudeste brasileiro. A região apresenta uma diversificada atividade econômica que vem se acelerando nos últimos anos. Esse fato está relacionado à recente tendência de migração de indústrias deslocalizadas no Sudeste para o Nordeste, uma prática cada vez mais recorrente. A atividade econômica principal é o cultivo de algodão, cana-de-açúcar, arroz e minério metalúrgico. Na área do sertão nordestino, a principal prática econômica é a pecuária extensiva, além de algumas atividades agrícolas. No entanto, a principal atividade econômica é o turismo. Já na zona da mata, além do turismo, apresenta a produção de açúcar, petróleo e de cacau. Trata-se da área com mais intensidade de industrialização atualmente. Como podemos notar, o Nordeste possui práticas econômicas com bastante diversidade, herança do seu passado colonial. Atualmente, apesar de seus problemas relacionados à seca e miséria, observa-se uma nítida expansão industrial em curso nessa região. Culinária nordestina. A culinária nordestina foi formada através da influência das culinárias portuguesa, indígena e africana. A mistura de sabores e temperos foi sendo aos poucos formado durante o período colonial. Os pratos da culinária da região Nordeste caracterizam-se pela presença marcante de temperos fortes e apimentados. Carne de seca, carne de sol ou jabá, peixes e frutos do mar são presenças marcantes, quase obrigatórias na culinária do Nordeste. Os pratos típicos da culinária nordestina são moqueca,
vatapá, buchada de bode, acarajé, sarapatel e sururu. No café da manhã, é comum a presença da tapioca, feita com farinha de mandioca, e o cuscuz, feito com farinha de milho e leite. Como o Nordeste é grande a produção da cana-de-açúcar, o melado é muito usado na elaboração de pratos doces. A rapadura também é muito consumida na região. Sou a Daniele e vou ensinar o passo a passo da receita da tapioca. Com o fogo ainda desligado, em uma frigideira acrescente 3 colheres de sopa de farinha peneirada para a tapioca. Ligue o fogo e coloque a tapioca para assar, lembrando que o fogo tem que ser baixo para a tapioca não queimar. Em seguida, agite as laterais e com a parte inferior da colher, alise a superfície. O ponto é bem fácil, pois a tapioca gruda sozinha. Sua frigideira só precisa estar bem seca. Para saber o momento certo de virar, passe uma colher embaixo. E assim que virar, deixe o outro lado assar por cerca de 1 minuto. Desligue o fogo e coloque em uma superfície. Eu estou colocando num prato para poder recheá-la. Mas lembrando que o recheio pode ser de sua preferência. A tapioca vai bem com doce ou com salgado. Mas como nossa região é o Nordeste, um recheio típico é o de leite condensado com coco.